Convido para compor a mesa e proferir a palestra Enfrentamento da Litigiosidade com a Conciliação o excelentíssimo juiz do trabalho auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva Pinheiro. Eu sou o Rogério Neiva Pinheiro. Ele possui graduação em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, é juiz do trabalho do TRT da 10ª Região, atualmente é juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, membro da Comissão Nacional de Incentivo à Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Comitê Gestor Nacional da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Mestre em Ciências do Comportamento, pelo Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Aluno do programa de doutorado em Ciências do Comportamento, também pela Universidade de Brasília, autor do livro Negociação Trabalhista, pela LTE. Agora com a palavra o nosso querido colega Rogério Neiva. Posso falar de pé? Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradeço o convite da doutora Mari e a apresentação do colega Lúcio. E quero dizer rapidamente, sem querer comprometer o meu tempo, que já é escasso com isso, mas assim, que é uma grande satisfação poder estar aqui com os senhores, compartilhando algumas ideias e algumas compreensões sobre essa temática da conciliação e da litigiosidade. Eu diria, pegando carona aí nas palavras da doutora Mari, que ela, na verdade, é porque ela não sabe, mas ela foi cooptada pelo vírus da conciliação. A gente costuma brincar, nós temos um grupo que vem crescendo cada vez mais, o colega Walter também faz parte, de colegas do Brasil inteiro, de todos os regionais, que na sua grande maioria são gestores locais de políticas judiciárias de conciliação, e a gente costuma brincar que nós somos os militantes românticos apaixonados pela causa dos métodos adequados de solução de conflitos, ou da autocomposição. E isso, naturalmente, acaba gerando uma sinergia, uma lógica de que 1 mais 1 não é 2, e acaba provocando essas alterações de percepção cognitiva, como os senhores acabaram de presenciar aqui por parte da doutora Mari, de que as pessoas acabam se apaixonando pela causa. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço o convite, Mari, e digo, assim, como alguém que está envolvido com isso, enquanto gestor de políticas judiciárias de conciliação, e só o fato de termos o que aconteceu a partir de 2010, com a resolução 125 do CNJ, termos a solução autocompositiva e os métodos adequados de solução de conflitos na sua dimensão de políticas judiciárias, isso já é uma revolução e um avanço significativo na busca da satisfação do jurisdicionado. Isso tem todo um sentido, inclusive do ponto de vista histórico, mas o fato é que temos muito avançado, principalmente após a resolução 74 do CSJT, e vou tentar tratar um pouco disso aqui. Mas, acima de tudo, eu considero que quando nós vemos um regional pautar essa temática no seu encontro institucional, que é o momento mais importante ao longo do ano em que os colegas param para discutir os rumos de cada regional e da forma de prestação jurisdicional, para nós, que somos naturalmente suspeitos, envolvidos com isso, é muito importante e acreditamos que é um passo a mais que se dá não apenas no âmbito daquele regional, mas pensando no âmbito nacional, nos avanços da solução autocompositiva. De modo que parabenizo o TRT, a Escola Judicial e os seus gestores que tiveram a ousadia de pautar essa temática no seu encontro institucional, inclusive no momento que é um momento em que as atenções estão voltadas para a temática da reforma trabalhista, que não deixa de impactar, e vou tentar falar rapidamente sobre isso aqui também, não deixa de impactar na questão dos métodos adequados de solução de conflito. Então, meus parabéns, registro aqui meu reconhecimento e o agradecimento por ter pautado essa temática, e espero atender às expectativas e contribuir de alguma maneira com os senhores aqui, a partir dessa abertura para essa discussão que foi dada. Muito bem, então, já dando um passo a mais, e aproveito também para
de público aqui desejar que a sua gestão tenha muito sucesso, principalmente por considerarmos, né, que é uma gestora que está cooptada pelo nosso grupo do Movimento pela Conciliação e que possa fazer da 12ª região um palco de avanço dessas políticas judiciárias, mostrando para o resto do país que vale a pena investir nisso. Não que a conciliação seja a solução mágica para todos os nossos problemas, mas que se trata de uma política judiciária que vale a pena investir e que traz resultados, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas, acima de tudo, de satisfação de quem está do outro lado do balcão e, ao mesmo tempo, de autorrealização por parte de quem está do lado de cá do balcão. Muito bem, eu vim aqui tratar, né, a partir dessa provocação da colega Mari, dentro desse contexto da litigiosidade, da temática dos modelos de negociação, né, uma apresentação que eu venho fazendo em vários lugares, de uma sistematização de alguns conceitos que eu procurei desenvolver, e aí espero com isso estar provocando algumas reflexões nos senhores, de modo que possamos, né, avançar um pouco mais na solução autocompositiva de conflitos. Eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, né, os senhores são extremamente, todos nós, né, temos as nossas experiências, de alguma maneira, intuitivamente até, né, desenvolvemos as nossas habilidades e as nossas capacidades, em alguma medida as nossas técnicas, de como buscar a solução autocompositiva da melhor maneira possível, mas a intenção aqui é apenas compartilhar a sistematização de alguns conceitos, no sentido de provocar os senhores algumas reflexões sobre o que temos feito, né, o que vemos fazendo em termos de busca de solução autocompositiva e o que, a partir daí, dessas reflexões, podemos fazer de modo a aperfeiçoarmos e buscarmos mais eficiência nesse caminho. Muito bem, para começar a nossa conversa, e a título de provocação, né, eu trouxe esse apanhado de frases aqui do Roscoe Pound. Né, o Roscoe Pound é considerado um dos pais do movimento de criação dos métodos adequados de solução de conflitos, né, originariamente, vamos dizer, essa é a expressão que nós usamos aqui no Brasil, né, se utiliza nos Estados Unidos a expressão, inicialmente se chamava, né, que era ADR, né, Alternative Dispute Resolution, e que ganhou corpo a partir da década de 70, né, mas hoje a expressão que se utiliza é appropriate, né, trocou-se o alternativo por appropriate, e o professor, né, no sentido de que não é algo alternativo, né, e sim pensando na ideia de apropriado. Isso também tem a ver com um conceito que foi desenvolvido pelo professor Frank Sander, que é a ideia do fórum de múltiplas portas, no sentido de que, a depender do conflito e das características da situação, eu posso abrir várias portas e facultar às partes várias possibilidades de solução do conflito. Então, um detalhe é que essa expressão que a gente usa, métodos adequados, foi cunhada pelo professor Kazuo Watanabe, exatamente, né, inspirado nessa expressão Appropriate Dispute Resolution. Mas o fato é o seguinte, o Roscoe Pound, como eu estava dizendo, que é um dos caras que é uma das grandes referências, né, em todo esse movimento, foi um cara que começou a discutir, né, e essa palestra, por exemplo, foi proferida, né, em 1906, mas ele começou a discutir dois aspectos extremamente relevantes, que também foram discutidos depois em outros lugares do mundo, que era a temática da satisfação do jurisdicionado, de um lado, né, e do outro lado o acesso à justiça. Né, o Roscoe Pound começou discutindo, né, e é uma das grandes referências, sobre a temática do acesso à justiça. E ele dizia em 1906, essas frases aí, insatisfação com a administração da justiça é tão antiga quanto o direito. A ideia do processo necessariamente ser inteiramente contencioso desfigura a nossa administração da justiça em todos os fundamentos. A nossa administração da justiça não é decadente, ela apenas está atrás do seu tempo. Reparem, os senhores estão pautando nesse inconstitucional, em 2017, a temática da litigiosidade, no fundo, do acesso à justiça. Em 1906, esse cara estava dizendo isso. Né? Em 1976, no estado de Minnesota, houve uma conferência que teve o seu nome dado em homenagem ao Pound, né, que é chamada Conferência Pound, Pound Conference, e é considerado ali, em 1976, um marco de surgimento e de concepção dos métodos adequados, né, que nós chamamos hoje de métodos adequados de solução de conflito. Muito bem, ainda nesse cenário de provocação, dado mais um passo, esse gráfico aqui, né, isso tudo tem a ver com o que a gente está conversando aqui, com a sistemática do incondicional, institucional. Isso aqui vai até 2015, né? Eu não atualizei ele com 2016, mas, primeiro, essa aqui
é uma linha de tendência, quer dizer, um gráfico que a gente pode enxergar como uma linha de tendência do percentual de conciliações. Tá? É bem verdade que agora, até por conta de uma provocação nossa, da vice-presidência do CSJT, a estatística do TST passou a fazer um outro cálculo, inspirado, inclusive, na sistemática do Conselho Nacional de Justiça, que exclui os processos extintos sem julgamento do mérito. Né? Então, a gente tem hoje 2 critérios, mas isso era o tradicional que vinha considerando o geral. Né? Então, esse percentual em 2016, que foi, né, o último relatório que foi fechado, ele cai aqui para em torno de 38%, e aqui nós chegamos em torno de 3 milhões. Né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 linhas de tendência. Nós temos uma linha de tendência de baixa, que é a linha de tendência de soluções autocompositivas, da conciliação, e nós temos uma linha de tendência de alta, de ajuizamento de processos. Eu poderia colocar aqui uma terceira linha de tendência, que é a linha de tendência de uma relação entre demanda de orçamento e disponibilidade de orçamento. Não vou nem falar de orçamento em termos absolutos. Eu vou falar de, se a gente colocasse aqui uma linha de tendência de demanda de orçamento e disponibilidade de orçamento, se a gente fosse buscar um indicador, nós ainda teríamos uma outra linha de tendência de alta ou de baixa? De baixa. Né? Então, quando a gente junta tudo isso, né, a provocação é, algo precisa ser feito. Né? A ideia é essa. Muito bem, e dando um passo a mais, né, nesse contexto aí de reflexão, né, e aí já entrando efetivamente um pouco mais no objeto principal da minha apresentação, que seria os modelos de negociação, uma primeira pergunta é, por que muitos acordos não são fechados? Por que muitos acordos, muitas tratativas que se desenvolvem na nossa frente, não resultam em solução autocompositiva? Né? E aí, uma primeira pergunta a título de provocação, né? As pessoas negociam, e aí, quer dizer, obviamente que eu não estou partindo aqui, vou falar depois do conceito de negociação, mas as pessoas conversam e dialogam dessa maneira ou dessa maneira. Né? Como é que as pessoas dialogam em sala de audiência de modo a buscar uma solução autocompositiva no dia a dia das nossas audiências de conciliação? Né? E aí uma primeira questão que nos interessa é o que é negociação, o que eu estou chamando de negociação. Negociação corresponde a comportamentos bilaterais, né, ou seja, a um diálogo, comportamentos comunicacionais de lado a lado, voltado à busca de uma solução de consenso. Obviamente que eu estou falando de negociação aqui num contexto de um conflito. Né? A negociação, então, ela pode ser direta, quando as duas partes conversam diretamente, estabelecem esses comportamentos verbais e não verbais voltados à busca da solução de consenso, ou ela pode ser intermediada. Quando ela é intermediada, nós temos a participação de um terceiro, e aí nós estaremos diante de um processo em sentido amplo que podemos chamar de mediação ou de conciliação. Né? Qual é a diferença entre mediação e conciliação? Nós podemos ficar aqui discutindo o dia inteiro, até o horário que os senhores ficaram ontem à noite, o conceito de mediação e conciliação. Agora, assim, bem ou mal, certo ou errado, o CSJT, na resolução 74, que definiu a Política Nacional de Conciliação, definiu mediação e conciliação. Né? Nós definimos, e essa definição ela foi inspirada no artigo 165 do atual Código de Processo Civil, que, por sua vez, foi inspirada nesse conceito, que foi desenvolvido por um camarada chamado Leonard Riskin, que era um professor de Harvard, hoje já não está mais vinculado à Universidade de Harvard, mas é uma das grandes referências na área de resolução de disputas. Né? Nós definimos que conciliação é quando o terceiro, quer dizer, o 165 do CPC, ele trabalha com 2 critérios, um critério que poderia ser tido por primário e um secundário. O primário leva em conta a atividade do terceiro neutro. O secundário leva em conta, e há uma certa vinculação funcional entre esses 2 critérios, o segundo leva em conta a relação anterior entre as partes. Então, o CPC vai dizer assim, em parte, quer dizer, a gente se inspirou no critério primário. O CPC vai dizer assim, conciliação é quando o terceiro neutro apresenta propostas. Mediação é quando o terceiro neutro não apresenta proposta e apenas estimula o diálogo. O critério secundário, que os senhores vão encontrar lá no 65 do CPC, vai dizer assim, na conciliação eu não tenho vínculo anterior entre as partes, e na mediação eu tenho um vínculo anterior entre as partes. Qual é a lógica disso? A lógica disso é que se elas estão em conflito,
e havia um vínculo anterior, significa que o diálogo foi rompido. E o papel do terceiro neutro seria estimular o diálogo, para que elas chegassem a um consenso. Se não tinha vínculo anterior entre as partes, então significa dizer que não há que se falar em rompimento do diálogo, e aí eu vou ter uma postura mais proativa. No fundo, essa história toda, ela é inspirada nesse quadrante, nesse grid do professor Leonard Riskin, em que ele trabalha com a ideia de que, assim, ele sustenta a ideia do grid, porque o terceiro ele poderia transitar em vários desses quadrantes, né? Eu costumo até dizer o seguinte, que eu acho que para nós ficaria mais fácil se o professor Leonard Riskin tivesse criado uma linha, né, trabalhado com uma perspectiva linear e estabelecendo níveis. Então é como se eu fosse fazer o seguinte, eu tenho de um nível que é um nível mais interventivo até um nível menos interventivo do terceiro neutro. Então eu trabalharei com 4 níveis. Então no primeiro nível, que seria o menos interventivo, abrindo parênteses, inclusive o professor Frank Sander, e isso tem até lá no manual de mediação do CNJ, ele trabalha com uma ideia de escalonamento dos métodos de solução de conflitos, em que ele considera como critério evolutivo o nível de intervenção de terceiros na solução do conflito e, do outro lado, que seria o outro lado da moeda, o nível de participação da vontade das partes. Então é como se fosse assim, no nível mais atrás, eu tenho a mediação, em que um terceiro neutro particular, ele sequer apresenta proposta, ele só estimula o diálogo. Então aqui eu tenho uma maior participação da vontade. E no extremo, lá na frente, eu tenho a solução judicial heterocompositiva, que vai impor a solução. Entre isso, aí eu teria a conciliação, eu teria a solução administrativa, eu teria a arbitragem. Então, se a gente fosse usar mais ou menos essa lógica, aqui nesse quadrante, seria o seguinte, no primeiro nível aqui, eu teria, porque ele trabalha com a ideia do avaliador, né, que no fundo, nós estamos separando e escalonando a atividade do terceiro neutro, a nossa atividade, entre mais interventiva ou menos interventiva, entre mais avaliativo ou mais o que ele chama de facilitativo. Então, o cara que está no primeiro nível seria aquele facilitativo amplo, eu teria o facilitativo amplo, o facilitativo amplo, o facilitativo restrito, o avaliativo restrito e o avaliativo amplo. É como se fosse o seguinte, esse cara que está aqui, ele é aquele colega que quando o advogado vira e fala assim, doutor, excelência, qual é a proposta do juízo? Aí ele diz assim, né, e é mais ou menos o meu perfil. De jeito nenhum, meu amigo. Não tem proposta do juízo. Não, mas o que o senhor acha? Não, vamos conversar. Reflita sobre essas possibilidades. Ou seja, ele é totalmente facilitativo. Já esse cara aqui, do quarto nível, ele é aquele colega que fala assim, olha, a proposta boa é essa aqui, é melhor vocês aceitarem. Aliás, né, como quem diz assim, se vocês não aceitarem, vão se ver comigo na sentença. Né? Na minha opinião, esse é um cara que, à luz do Código de Ética da Conciliação e da Mediação, que está no anexo da Resolução 74, né, aliás, assim, temos um Código de Ética da Conciliação e da Mediação. Esse cara, ele está ali na linha tênue, se não já violou o Código de Ética quanto ao princípio da autonomia da vontade e da decisão informada. Né? Então no fundo, é como se a gente fosse escalonar ou classificar entre níveis mais ou menos interventivos na manifestação da vontade da parte. Então, eu teria 2 níveis de facilitativo, que é aquele cara que não faz proposta, ele no máximo vai tecer alguma consideração, mas assim, ele não faz proposta e nem avaliação, e eu tenho aquele, quer dizer, o facilitativo, e eu tenho aquele mais avaliativo, que é o cara que faz proposta, tece avaliações e está quase empurrando o sujeito para assinar, está quase pegando a mão do sujeito e falando, assina esse negócio aqui, né, porque senão você vai ter problema. Né? Então, no fundo, foi inspirado nisso que a gente estabeleceu os conceitos de conciliação e mediação. Então, mediação é o quê? É quando o terceiro neutro tem uma postura facilitativa, não faz proposta do ponto de vista concreto. Já na conciliação, o terceiro neutro faz proposta.
Esse foi o conceito que a gente adotou na resolução 174 para distinguir o processo de mediação e conciliação. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas isso é papel do CSJT? CSJT definir o que é conciliação e mediação? Isso é uma questão doutrinária, é uma questão conceitual, qual é o problema? E aí isso tem um impacto de política pública judiciária. O problema, né, quer dizer, nós temos um problema, qualquer que seja o contexto da situação, quando a gente tem um nome, um único nome para tratar de dois fenômenos distintos, dois objetos distintos, ou tem um mesmo objeto com dois nomes distintos. Qual era o problema que a gente tinha aqui? A gente tinha dois fenômenos distintos, dois objetos distintos com o mesmo nome. Que nome eu estou me referindo? A mediação. Né? O problema é que a gente precisava, a gente entendia que era necessário definir o que era mediação, porque havia uma grande confusão entre a mediação enquanto atividade do terceiro neutro e a mediação enquanto mecanismo. Muitas pessoas confundiam, utilizavam para distinguir conciliação de mediação o critério que não era o critério que levava em conta a atividade, e sim o critério que levava em conta o órgão. Então, diziam que mediação era o que se praticava nas câmaras privadas de conciliação e mediação da Lei 13.140. E que conciliação era o que acontecia dentro. Então, muitas pessoas sustentavam o seguinte, conciliação levando em conta esse critério dentro e fora. Conciliação é o que acontece dentro do judiciário. Mediação é o que acontece fora do judiciário. E aí confundiam mediação com Câmara Privada de Conciliação e Mediação. Aliás, deram um apelido para a Lei 13.140 de Lei da Mediação, que contribuiu com essa confusão, na minha opinião. Né? Houve, no último CONAMAT, foi aprovada uma tese que dizia assim, eu não estava no CONAMAT, gostaria de estar, e se estivesse, iria adotar essa postura que eu vou mencionar aos senhores. Dizia assim a tese, a mediação não se aplica ao processo do trabalho, à justiça do trabalho. A minha vontade é dizer assim, e o que é mediação para você, cara pálida? Defina a mediação, porque a tese não define o que é mediação. Né? Então, eu imagino que, até pelas informações que tive, é que esta mediação da tese CONAMAT era a mediação que leva em conta o critério dentro e fora. Estava se referindo a câmaras privadas de conciliação e mediação, Lei 13.140, que, diga-se de passagem, foi expressamente vedada na resolução 174 do CSJT. Então, para acabar com essa confusão, nós definimos conciliação e mediação levando em conta o critério, inspirado no conceito do professor Riskin, o critério que leva em conta a atividade do terceiro neutro. Mas o fato é que, de um jeito ou de outro, né, se nós estamos buscando uma solução autocompositiva, tendo o terceiro neutro presente ou não, adotando o terceiro neutro, uma postura mais avaliativa, conciliação, ou mais facilitativa, mediação, o fato é que se trata de um processo em sentido amplo que nós vamos chamar de negociação. Então, negociação é um processo que se busca para se chegar a uma solução autocompositiva. Só rapidamente aqui, né? Então, assim, aqui é vamos dizer, um resumo antes da gente dar mais um passo. Então, o que nós temos hoje de mecanismos de busca de solução autocompositiva, né? Nós temos a possibilidade do acordo extrajudicial na Comissão de Conciliação Prévia, está lá ainda, né? Nós temos, teoricamente, nós temos o acordo judicial típico, lá do 831 da CLT, né? Que é o que a gente faz rotineiramente, e nós teríamos outros dois mecanismos, né, que aí são mecanismos que exigiriam uma reflexão maior, que é o pré-processual e a jurisdição voluntária. O pré-processual e um detalhe, né, para os senhores verem como é que são as coisas. Nós, do Movimento pela Conciliação, estávamos discutindo o pré-processual, que a resolução 174 vedou. Inclusive, nós defendemos, à época, que a resolução 174 vedasse tanto as câmaras privadas quanto o pré-processual para conflitos individuais, porque achávamos que não estávamos maduros o suficiente para abraçarmos o pré-processual. O que é o pré-processual, que é muito comum na justiça estadual? O pré-processual é simplesmente um requerimento em que eu peço, sem ajuização, que teoricamente nós consideramos que o ajuizamento da ação, a apresentação de uma petição inicial e de uma contestação, é um ato que tende a contribuir com a escalada do conflito, a fomentar o conflito, inclusive pelo que é dito nessas peças. Não por acaso o atual CPC estabelece que nos conflitos de família, o oficial de justiça, quando vai citar, não pode levar cópia da petição inicial. Qual é o sentido disso? É cessear a defesa? Não.
O sentido disso é o quê? É porque, né, principalmente tratando dos conflitos de família, é porque o que está escrito na petição inicial tende a ser um elemento de escalada do conflito. Então, no pré-processual, eu não tenho petição inicial, eu não tenho contestação. Eu simplesmente tenho um pedido para que o judiciário atue, no nosso caso, como mediador e conciliador. É só isso, o pré-processual. A gente, hoje, a resolução 74 veda para conflitos individuais, nós temos lá no TST regulamentada o pré-processual para conflitos coletivos. No ano passado, 64% dos conflitos coletivos da competência originária do TST, que é da responsabilidade da vice-presidência, né? Assim, eu tenho duas grandes atribuições lá como juiz auxiliar da vice-presidência. Um é auxiliar o ministro na formulação e na execução de políticas judiciárias, que é a ISS-JT, e o outro é auxiliar o ministro na condução das negociações voltadas à solução autocompositiva dos conflitos coletivos originários do TST. Né? Então, assim, eu acompanho de perto essas tratativas, enfim. E aí nós tivemos um caso, né? Então, no ano passado, nós tivemos 64% dos conflitos coletivos originários do TST foram resolvidos em pré-processual. E eu até brincava com a advogada que um ano antes, ela tinha entrado, no ano passado ela entrou com pré-processual, do setor de telefonia, é do sindicato, né, dos trabalhadores do setor de telefonia. No ano retrasado, ela tinha entrado com dissídio coletivo, e no ano passado ela entrou com pré-processual. Aí eu falei para ela, quanto tempo você levou para fazer a petição inicial do dissídio coletivo e quanto tempo você levou para fazer a petição inicial do pré-processual, né, que seria um requerimento inicial? Ela tomou um susto, nunca tinha parado para pensar nisso, mas nas estimativas dela, ela acredita que tenha levado umas 24 horas líquidas, porque dissídio coletivo não é uma petição inicial simples, vai começar, que é em forma de cláusulas e tem uma série de requisitos específicos, né, sei lá, uma petição de 20 páginas, para processual 2 páginas. Né? Ela falou assim, olha, eu devo ter levado meia hora para fazer a petição inicial do pré-processual. É um pedido para que o judiciário medie e concilie. E no outro, né, ela acredita que umas 24 horas. Então, o pré-processual é simplesmente um pedido para que o judiciário busque uma solução autocompositiva. Fechando a solução autocompositiva, tem um enunciado lá do FONAMEC, que é o fórum e que tem poder pela resolução 125 do CNJ de expedir enunciados. Tem o FONAMEC e o FONACOM. O FONAMEC é da Justiça Estadual, o FONACOM é da Justiça Federal. Eles têm um enunciado que eles entendem que, no caso do pré-processual, as partes podem escolher se querem que o juiz homologue ou não. Querendo que o juiz homologue, isso vira título executivo judicial. Se não quiserem que o juiz homologue, isso fica sendo título executivo extrajudicial. Então, esse é o pré-processual, que não é possível, que é possível para conflitos coletivos. Nós temos lá no TST, a colega Mari, inclusive, mencionou que na prática já faz o pré-processual, ainda que sem disciplina específica, né? Ah, já está disciplinado, né? Aqui a portaria Disciplinou. exatamente Muito nos bem, moldes parabéns. do TST, igualzinho. Ah, boa. E de todos que fizemos, só um que não deu acordo. Boa, parabéns, tá vendo? Não, eu até comentei com você que tinha visto uma matéria, né, que elogiava o TRT, perfeito. Temos outros, tem o TRT da 15ª, que também fez um ato nos moldes do TST, e tem mais outros 2 TRTs que eu não me lembro de cabeça. Muito bem, então esse é o pré-processual, né? E aí veio essa novidade, né, 855B, C, D e E, com a reforma trabalhista, que é a tal jurisdição voluntária, né, até discutível se essa expressão é mais feliz ou não, que permite que um acordo extrajudicial fechado fora do judiciário seja trazido à homologação judicial. Então, repare, nós do Movimento pela Conciliação, estávamos discutindo o momento em que a gente iria propor isso aqui. Né, que nós estamos falando de um acordo que é fechado dentro do judiciário, debaixo dos olhos ali do juiz, né, a partir de um requerimento para o judiciário, e vem o legislador e nos traz essa novidade aqui. Né? Inclusive, fizemos uma audiência pública essa semana, lá em Brasília, vice-presidência, para discutir como a gente vai tratar desse negócio aqui. Né? E diga-se de passagem, a gente não tem nem, eu estava comentando com a Mari, não tem nem classe processual para isso aí ainda. Ontem, o ministro, depois da audiência pública, o ministro vice-presidente expediu um ofício para o corregedor, dizendo, olha, vai entrar em vigor, não tem classe processual, tome a providência que você acha que deve. Né? Assim, estamos, pelo menos, tirando a responsabilidade das nossas costas. Mas, enfim, o que a gente tem aqui? Né? Esse é um outro mecanismo em que o acordo é firmado lá fora e vem pronto para homologação. Então, esse é o cenário, eu acho, pessoalmente, se fosse pensar naquela ideia do Frank Sander, do escalonamento, né, eu acho que, assim, antes da gente criar isso aqui, a gente tinha que ter pensado nisso aqui, no pré-processual. Né? Isso aqui vem antes. Mas, enfim, o legislador fez, está aí, resta saber
como a gente vai trabalhar. Inclusive, apesar da resolução 74 falar em vedação de câmaras privadas, a gente está discutindo no CSJT uma das possibilidades, e o pessoal de câmara privada esteve na audiência pública. Eu não sei aqui em Santa Catarina, mas assim, existem pessoas muito sérias trabalhando com câmara privada, que não têm expertise e vivência da área trabalhista, mas são pessoas sérias, são pessoas que estudam e se dedicam ao tema dos métodos adequados, ou seja, é gente que não tem nada a ver com aquela experiência de comissão de conciliação prévia, e nós estamos avaliando a possibilidade da gente criar um cadastro nos moldes lá do CPC, envolvendo o CNJ, um cadastro de câmaras privadas, e trazer esse pessoal para o nosso guarda-chuva e fiscalizar as câmaras privadas, né? Meio que uma lógica semelhante aos cartórios, né? Enfim, eles foram lá, se colocaram presentes, disseram que querem se submeter à disciplina do CSJT, que querem atuar nisso. E a ideia seria que, se eu tenho um acordo firmado numa câmara privada séria, credenciada pelo tribunal, eu teria aí como se fosse uma presunção de validade até o dia em que essa câmara cometesse um deslize e ela fosse descredenciada, né? Algo do tipo. Mas, enfim, a lei está para entrar em vigor, a gente não sabe exatamente como vai fazer, né? E qualquer contribuição é bem-vinda para que a gente possa... o CSJT, a vice-presidência, quer disciplinar alguma coisa, mas também a gente ainda não sabe muito bem como. Mas esse é o cenário que temos. Muito bem. Voltando, então, ao que eu estava dizendo, então, negociação é quando nós buscamos uma solução, é um processo de busca de solução autocompositiva. Quanto tempo eu tenho, só para eu ter uma ideia? 11 minutos? Caramba. Cruel. Então, se nós estamos falando em negociação, teoricamente nós temos duas formas de negociar. Uma primeira forma de negociar é chamada negociação competitiva, né? Na negociação competitiva, algumas características. Primeiro, as partes se veem como oponentes em disputa. Eu estou negociando, mas no fundo eu estou disputando. E eu tenho essa lógica aí do bolo fixo, né? Ou seja, do jogo de soma zero, né? Que inclusive é uma expressão muito utilizada na ciência política. O meu mais um é o menos um do outro lado. O menos um do outro lado é o meu mais um. O mais um do outro lado é o meu menos um, né? Ou seja, é uma lógica de bolo fixo, em que eu enxergo esse bolo fixo e quanto maior a minha fatia, menor a do outro, e vice-versa. Um outro conceito importante envolve essa ideia dos apegos às posições, né? E depois eu vou falar na diferença entre posições e interesses, tecnicamente falando. Mas posição, tomemos como ideia o seguinte, é aquilo que eu digo que eu quero. É o meio que eu elejo para satisfazer determinada necessidade. Então, se eu digo eu quero 10 mil é posição. Eu tenho aqui uma lógica de foco nas pessoas e busca de culpados. O que quer dizer isso? Muitas vezes eu legitimo a minha posição desconstruindo o outro lado. Olha, essa proposta está muito boa, afinal esse empregado aí, ó, o reclamante, ele chegava atrasado todo dia no emprego, né? Ele bebia, né? Aí o reclamante diz lá do outro. Então, aí o que acontece? Essa lógica da busca de culpados, para legitimar foco nas pessoas e busca de culpados, e aí tem outro aspecto importante que é o seguinte, existe até uma discussão na psicologia, né, na psicologia evolucionista principalmente, que é o seguinte, preocupação com a imagem é um conceito, é um comportamento inato ou é um comportamento aprendido? A gente, na psicologia comportamental, a gente fala nos níveis de seleção de comportamento. Então nós temos os comportamentos inatos, que foram estabelecidos ao longo da evolução das espécies, né? Então, por exemplo, bateu na minha patela, eu vou esticar a perna. Eu não aprendi isso é um comportamento inato. E tem os comportamentos aprendidos. Há uma discussão se preocupação com a imagem é um comportamento inato ou aprendido. Há quem defenda que é inato e tem uma lógica evolucionista de sobrevivência. Por exemplo, o macaco que foi expulso do bando, ele vai ter mais dificuldade para se proteger dos predadores e obter alimentos. Os leões, a mesma coisa. Então, ele precisa... Então, aceitação no bando tem um sentido de sobrevivência. E a aceitação do bando tem um sentido de preocupação com a imagem. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque quando houve lá do outro lado, esse empregado chegava atrasado no trabalho, isso não é trivial que isso chega nos ouvidos, da mesma forma que sai da boca de quem está dizendo. E muitas vezes, na negociação competitiva, eu vou ter isso. Eu vou legitimar minha proposta, e aí do outro lado vai ter uma reação não necessariamente proporcional àquela ação que a desencadeou, envolvendo essa ideia das espirais de conflito, e você que batia na sua esposa, né, que bate na sua esposa. E aí, sabe-se lá como termina essa história. Eu tenho uma lógica de assimetria de informações.
O que é isso? Eu não sei o que se passa do outro lado, e o outro lado não sabe o que se passa do lado de cá. Não há uma transparência de informações, há um cenário de assimetria de informações. E isso envolve também, que tem a ver com a assimetria de informações, o jogo de pressão e concessão. Um vai fazer o jogo da pressão, e a gente sabe, por exemplo, os advogados que se enquadram bem no jogo da pressão e os que se enquadram bem no jogo da concessão. Eu estou estou trabalhando em cima de uma tese no doutorado, na psicologia, né, que é algo assim que para mim tem sido muito, né, muito marcante, e eu venho defendendo isso, de que a ideia, o jogo da pressão e concessão tem a ver com, num cenário de assimetria de informações, apetite ou aversão a risco. O que eu quero dizer com isso? Quem é que faz o jogo da pressão? Geralmente quem faz o jogo da pressão é aquele cara que, num cenário de assimetria de informações, que eu não tenho a clareza do cenário, do ambiente, ele tem apetite a risco. E o cara que faz o jogo da concessão é o cara que tem aversão a risco. Obviamente que a aversão ao apetite a risco não é um conceito subjetivo, ele é circunstancial. Ou seja, em determinado momento, né, por exemplo, você vai vender um carro, né, e eu até passei por uma experiência que eu não vou contar aqui por causa do tempo, de venda do carro, que para mim foi emblemática. Mas você vai vender um carro, né? A depender da sua... Aí o cara faz uma proposta. Olha, você pede 50 mil no carro. Ou o cara fala, olha, eu te ofereço 45 mil. Você não sabe o que se passa do outro lado, qual é o nível de necessidade do cara que está do outro lado. A depender das suas características inatas e das circunstâncias que você vive, se você precisa do dinheiro desesperadamente, você não precisa do dinheiro desesperadamente, você, quer dizer, assimetria de informações e do seu comportamento de apetite ou aversão a risco, você vai entrar no jogo de pressão ou concessão. Então, se o seu nível de apetite a risco é um nível elevado, e o nível de aversão a risco é pequeno, você vai entrar no jogo da pressão. Se o seu nível de apetite a risco é pequeno e a aversão é elevado, você vai entrar no jogo de concessão. Negociação competitiva funciona assim. Muito bem, isso acontece todos os dias nas nossas salas de audiência. Numa negociação competitiva, na estrutura da negociação competitiva, tem um ponto inicial de lado a lado, um ponto meta e um ponto limite. Consciente ou inconsciente, planejado ou não planejado. Então é como se fosse o seguinte, o reclamante chega e fala assim, olha, eu quero, né? Ele combina com o advogado ou não. Eu vou começar pedindo 3 mil, a minha meta é sair com 2 mil da audiência, o mínimo que eu aceito é 1.000. E o reclamado vai chegar oferecendo 1.500, assim, a meta dele é pagar 1.000 e o máximo que ele paga é 2.000. E os senhores vão ficar aqui, nessa zona de possível acordo, nessa zopa, fazendo esse jogo de barganha. Inclusive, não por acaso, tem várias expressões para designar esse modelo competitivo e o modelo cooperativo. O pessoal de Harvard, da Harvard Law School, que é uma das grandes referências no mundo na área de resolução de disputas, eles usam a expressão barganha posicional. Eles se referem a esse modelo como um modelo de barganha posicional e isso tem todo um sentido, né? Quer dizer, quando a gente pensa nisso aqui, o que nós fazemos é fomentar o jogo de barganha posicional. Né? Enfim, eu vou até dar um exemplo aqui daqui a pouco. Muito bem, agora, há algumas técnicas típicas de negociação competitiva, né? O policial bom e ruim, às vezes o advogado e preposto, o advogado reclamante, né? Um faz o jogo da pressão, o outro da concessão, né? Um dá tapa na cara e o outro oferece cigarro, né? O bode na sala, cria dificuldade para vender facilidade, nunca faça a primeira proposta, aquele advogado que vira e fala assim, né? O juiz fala, doutor, a empresa tem proposta? Aí ele fala, qual é a proposta do reclamante? No fundo ele está querendo descobrir isso aqui. Por isso que ele trabalha com essa ideia. Enfim, o falso preposto, que tem que avançar ao máximo, quando vê que chegou no limite naquele contexto, diz que não tem poderes, e aí pede para marcar uma outra audiência. Enfim, eu não vou entrar aqui, até por conta do tempo, todas as técnicas de negociações competitivas, mas são técnicas típicas desse modelo competitivo de negociação. E aí, doutor diretor, quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Muito bem, então um exemplo típico de uma negociação competitiva no nosso dia a dia, né? O juiz vira para o advogado reclamado e fala, tem alguma proposta de acordo? O advogado reclamado, eu pago 5 mil. Aí o juiz vira para o reclamante e fala, o reclamante está de acordo? O advogado reclamante, não. Aí o juiz pergunta para o reclamante, tem contraproposta? O advogado reclamante, sim, minha contraproposta é 15 mil. Pronto, pontos iniciais fixados. Aí o juiz vira para o advogado reclamado e fala, entendi, diante da proposta, contraproposta do reclamante, tem como melhorar a proposta da reclamada? Barganha posicional pura. Aí o advogado reclamado vira e fala, eu chego em 7 em parcelas de 1.000. Né? Então ele está fazendo aqui uma concessão. Né?
Ele reduziu o valor inicial dele, mas pediu uma contraconcessão. Aí eu vira para o reclamante e falo, o que o senhor acha disso? Aí o advogado reclamante fala, olha, esse parcelamento está ruim e reduzindo eu chego em 12. Estava em 15, já fez uma concessão para 12, né? Alguém já viu isso aqui? Aí o juiz vira para o advogado reclamante e fala, se o reclamante chegar no valor das parcelas que você está propondo, você chega nos 10 mil, né? Já de onde a gente vai chegar. Aí o advogado reclamada faz um teatro, mostra um desconforto e diz assim, olha, eu chego nessas condições por minha conta e risco sem falar com o meu cliente. Não é assim? Eu achei que não era assim, não. Se o reclamante aceitar a minha forma de parcelamento, eu chego nos 10 mil assumindo o risco de meu cliente ficar bravo comigo. Aí ele vira para o advogado reclamante, né? Nós viramos para o advogado reclamante e fala, doutor, olha bem, o reclamado já avançou bem de onde começamos e não está longe da sua proposta. Tem como fechar? Aí agora é o teatro do advogado reclamante, né? Aí ele fala, ok, como o meu cliente está interessado, vamos aceitar, mas eu quero que a primeira parcela seja paga imediatamente com multa de 100%. O que é isso, pessoal? Numa lógica de barganha, existe um livro, fica uma dica para final de semana, né? Livro para relaxar, do camarada chamado Robert Cialdini. Ele tem em português é mais ou menos assim, o poder da persuasão, ou os princípios da persuasão, é mais ou menos alguma coisa assim. E aí ele fala lá, é um psicólogo social, né, é um trabalho de psicologia social envolvendo metadados, né, uma reunião de várias pesquisas de psicologia social, e ele trabalha exatamente com esse conceito aqui, né, de que assim, nós sempre tendemos a, ao aceitar, a fazer uma concessão, pedir outra concessão em troca e vice-versa. Como o reclamante está sendo o último a fazer a concessão final, ele pede, por que ele fala, eu quero a primeira parcela e multa de 100%? Isso aqui é uma saída honrosa que ele está buscando, porque ele foi o último, para que ele não seja o último a fazer a concessão, já que ele estaria fazendo a concessão maior. Qual é o resultado disso? Falta de ganhadores e perdedores, falta de alcance de lide sociológica, né? O que é a lide sociológica? Né? O senhor já deve ter trabalhado com esse conceito. Aquele litígio que não está no papel. São as verdadeiras, muitas vezes, causas do conflito. Né? Existe um conceito na psicologia chamado contrato psicológico. O que é o contrato psicológico? O contrato psicológico são as cláusulas psicológicas que se criam de lado a lado e não foram discutidas, colocadas no papel e nem juridicizadas. Né? Casamento tem muita cláusula de contrato psicológico. Tem uma amiga que é uma psicóloga, ela disse que no primeiro casamento dela, no contrato psicológico do marido dela, tinha uma cláusula que dizia que é a obrigação da esposa organizar a gaveta de cuecas e meias do marido. E na cabeça dela, ela só faria isso para o filho dela até os 5 anos de idade. E no contrato psicológico dela tinha uma cláusula que dizia, mesmo depois do casamento, o marido tem que continuar abrindo a porta do carro. E aí, obviamente, né, essas cláusulas eram no contrato psicológico, elas foram inadimplidas. Né? Então, assim, muitas vezes a lide sociológica, ela nasce da frustração, do inadimplemento de cláusulas do contrato psicológico. Quando se estabelece uma relação de emprego, existem expectativas que são criadas na cabeça do empregado e na cabeça do empregador, que não são discutidas, não são colocadas no contrato de trabalho, não estão na CLT, não estão na convenção coletiva. E muitas vezes o rompimento dessas cláusulas é o que vai gerar essa lide sociológica que a gente não consegue enxergar numa negociação competitiva. Né? E obviamente que temos uma tendência à pacificação social limitada. E as negociações, tempo esgotado, 5 minutos, pode ser? Aí eu termino aqui. E nós temos uma outra forma de negociar? Sim, nós temos outra forma de negociar, que é a negociação, que é um modelo comparativo. Primeiro, as partes não se enxergam como oponentes em disputa. Eu estou negociando e não estou disputando. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é a minha satisfação e a satisfação do outro lado. O meu objetivo é encontrar uma solução em que eu possa sair satisfeito e o outro lado também. Né? E aí, para isso, é fundamental a compreensão da diferença do conceito entre interesses e posições. A gente viu que posição é aquilo que eu digo que eu quero, é aquilo que eu elejo como meio para satisfazer a necessidade. Interesse é a necessidade, é o que eu realmente quero. Por tais dos 10 mil, eu posso ter vários interesses.
Né? Então, existe um caso emblemático, né, só para ilustrar esse conceito, que é o caso dos irmãos, está em todos os manuais de negociação. Os irmãos que brigavam por uma laranja. Aí, dois irmãos, a laranja é minha, por causa disso não é minha. O que a mãe faz? Parte no meio, metade para um, metade para o outro. Aí um pega, espreme a laranja, bebe o caldo e joga o bagaço fora. O outro espreme a laranja, come o bagaço e joga o caldo fora. Qual era a posição? Laranja. Qual era o interesse de um? O caldo. Qual era o interesse do outro? O bagaço. Se tivesse tido uma negociação cooperativa, olhando o que está por trás das posições, laranja, tentando enxergar os interesses, teria sido possível otimizar e maximizar a satisfação de ambos os lados. Né? Eu auxilio o ministro vice-presidente, né, como eu disse, nas condições das negociações coletivas. Eu fico brincando com o pessoal o seguinte, eu digo, olha, reajuste salarial, para mim, eu explico o conceito e digo, olha, reajuste salarial para mim é laranja. Eu quero saber o que está por trás do reajuste salarial. Né? Enfim, a reposição de inflação. Reposição de inflação, muitas vezes, por trás da reposição de inflação, tem uma série de sentidos. De dizer que defendeu o interesse da categoria. Você está falando de reposição de inflação, de uma inflação de 2%? Né? Então, enfim, aí eu sempre digo para os dirigentes sindicais e patronais, olha, reajuste salarial é laranja, eu quero saber onde é que está o caldo e o bagaço de cada uma dessas posições. Né? Vamos entender como é que a categoria pode ser efetivamente satisfeita por outros meios e o lado patronal a mesma coisa. Então isso vale para a nossa lógica. R$10.000 é laranja. Eu quero saber o que está por trás dos R$10.000. Existe um conceito na psicologia do trabalho que procura investigar o seguinte, o que leva o ser humano a trabalhar? Nós temos uma ideia que, um conceito que vai dizer assim, nós temos chamado homem econômico. O homem econômico se motiva e trabalha, isso tem a ver com as teorias da motivação, por dinheiro. Nós temos chamado homem social. O homem social se motiva pelo relacionamento com as pessoas. Nós temos o chamado homem autorrealizador, que busca reconhecimento. Então, por trás das R$10.000 de horas extras, um pode dizer assim, eu estou reivindicando esses R$10.000 porque eu quero provar que o fato dele ter inadimplido não vai ficar por isso mesmo. Quando ele me disse lá que eu fosse para a justiça buscar meus direitos, eu estou provando para ele que eu fui para a justiça. Tem outro que pode dizer, não, o que ele acha que o meu trabalho não vale nada? Ele sequer pagou as minhas horas extras? Né? Esse talvez queira outra coisa. E tem aquele que fala, não, eu quero dinheiro. Mas ainda assim, a gente costuma dizer na psicologia do comportamento o seguinte, dinheiro não tem valor reforçador intrínseco. Reforço, né, a gente trabalha muito com a ideia de reforço e punição. Reforço é o que mantém comportamentos. Né? Às vezes as pessoas até acham assim, reforço é o que traz satisfação. E até um equívoco, mas para esse efeito a gente pode até entender dessa forma. Então a gente costuma dizer o seguinte, dinheiro não tem valor reforçador intrínseco. Dinheiro é um mediador de outros reforçadores. Então o que importa para nós, tentando olhar os interesses, é o que está por trás dos R$10.000. Né? Então esse é um conceito, aí aqui, esses são dois conceitos que costumam ser trabalhados para explicar, eu já vou concluir, diretor, a ideia dos interesses, né, que é esse conceito da pirâmide de Maslow, né, nós temos necessidades, que ele hierarquizou essas necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Quer dizer, por trás de cada proposta de acordo, por trás de uma petição inicial, é isso aqui que eu tenho. Né? Isso é o que importa. Então o grande desafio é a gente tentar, no primeiro momento, encontrar os interesses. Agora, nem sempre é possível, até pelas circunstâncias, né, pelo tempo que a gente tem na audiência, pelo contexto, pelo ambiente, a gente muitas vezes não consegue promover efetivamente uma negociação baseada em interesses. E aí qual é, numa perspectiva cooperativa, qual é o caminho que a gente faz? Então a gente vai buscar uma discussão de critérios. Então aí 3 conceitos importantes, posição, interesses e critérios. O que é critérios? São parâmetros objetivos que nós elegemos numa negociação para tentar chegar a um consenso. Então, por exemplo, um critério, distribuição pelo ônus da prova. Eu vou considerar que ninguém vai provar nada. Então, por exemplo, o reclamante entra com a ação e fala, olha, eu estou reivindicando horas extras e verbas decisórias da dispensa motivada. Tese de defesa, negativa das horas extras e alegação de justa causa. Então, qual é a lógica da distribuição do ônus da prova aqui numa perspectiva tradicional linear? O reclamante, se a empresa tem menos de 10 empregados, por exemplo, o reclamante, o ônus da prova das horas extras recai sobre o reclamante. E o ônus da prova da justa causa recai sobre o reclamado. Então, se eu tomar como um critério objetivo que ninguém vai provar nada, levar em conta a distribuição do ônus da prova, qual seria o critério? Considerar a tese da petição inicial quanto à extinção do contrato de trabalho e a tese da defesa quanto ao horário de trabalho. Aí eu costumo dizer, aí vem a pergunta cretina, né, quando você fala isso. Né? Qual é a pergunta cretina? Qual é a pergunta cretina? Doutor Walter, qual é a pergunta cretina? Pergunta cretina é, quanto é que vale isso, doutor? Quanto vale isso, pouco importa.
Eu quero saber se esse critério é razoável ou não. Depois a gente vai discutir quanto vale isso. Eu quero saber se esse critério é razoável ou não, e se não é, por quê? Ou seja, e aí pensando na nossa realidade da Justiça do Trabalho, nós vamos fugir de uma negociação de valores e vamos entrar numa discussão de critérios, né? Eu não vou entrar aqui, mas eu vou até sortear aqui um exemplar desse livro, né, com autorização da nossa presidente. Eu costumo trabalhar, né, tem uma proposta, né? Rapidamente, esse conceito aqui, que eu tirei do livro do professor William Ury, que é um dos autores de um livro chamado Como Chegar ao Sim, que é considerado best-seller da área de negociação, Guaranteed Disputes Resolved, que é William Ury, Gianni Bert e Stephen Goldberg, que ele trabalha com o seguinte: qualquer conflito eu posso resolver em 3 níveis. No nível do poder, então, por exemplo, uma greve eu trabalho no nível do poder, exercício da autoridade e nível do poder. No nível dos direitos, que teria a ver com essa ideia dos critérios, e no nível do interesse. Então, isso aqui tem uma perspectiva evolutiva, racional. Então, aqui eu estaria no nível mais evoluído, porque eu consigo encontrar satisfação dos dois lados. Aqui eu estaria no nível intermediário, que é quando eu estou falando de critérios, e aqui, né, é a solução heterocompositiva, né? Mas o que eu ia dizer para os senhores é o seguinte: tem um conceito que eu trabalho, que é essa ideia aqui que eu chamo de gestão de risco fragmentada, que eu trabalho para a construção de critérios com uma ideia de discussão de risco, de percepção de risco de resultado. Eu trabalho com um elemento de desconto, que é um conceito lá da psicologia, de perda de valor de estímulos reforçadores em função do tempo ou da incerteza, e com a ideia de gestão de risco, como uma estratégia para que se construa racionalmente critérios. Ou seja, pessoal, qual é a ideia aqui? É fugir da barganha posicional, é fugir de um modelo competitivo, é discutir abertamente, quebrando a simetria de informações, uma solução de consenso que seja eficiente para ambos os lados. Essa é a ideia. Muito bem, para concluir, então, né, a ideia que eu queria chamar a atenção dos senhores, e aí, efetivamente, né, com o tempo mais do que esgotado e pedindo... Vamos negociar aqui. Vamos fazer uma negociação cooperativa baseada em interesses. Muito bem, né? O recado que eu queria dar para os senhores principal é o seguinte, né? A ideia da negociação enquanto uma oportunidade para uma solução eficiente, né? E a eficiência, inclusive, no sentido da utilidade econômica, né? Assim, eu não tenho dúvida em afirmar que quando proferimos uma sentença, significa que as partes abriram mão de uma solução mais inteligente para resolver as suas vidas, né? Eu não estou falando de renúncia de direitos, eu não estou entrando nessa discussão ideológica, eu estou falando de uma oportunidade que as partes têm para, de maneira inteligente e racional, encontrar uma solução que seja mais eficiente que a nossa decisão, considerando, inclusive, as perspectivas de resultado. E nesse sentido, né, obviamente que a negociação cooperativa é importante para isso, e aí para isso é preciso a gente estar atento ao modelo. Quer dizer, o grande recado que eu queria dar para os senhores aqui é isso. Estejam atentos ao modelo de negociação que está caminhando na sua frente. Eu estou estimulando uma barganha posicional de uma competição, de uma negociação-competição, ou eu vou reverter esse modelo para tentar transformar aquela oportunidade como um ambiente, como uma oportunidade de busca de uma solução mais eficiente para ambos os lados, né? E aí, para isso, talvez a gente precise repensar o nosso modelo, porque muitas vezes nós sequer temos um dos elementos mais importantes para isso, que se chama tempo. E a ideia dos centros de conciliação se nós tivermos centros de conciliação com conciliadores devidamente capacitados e habilitados, e essa é uma preocupação do CSJT, nós temos a oportunidade de replicar a nossa força de trabalho e o nosso tempo. Se eu sou para fazer uma pauta de 15 audiências iniciais, que eu vou tentar o acordo, e eu tenho lá um centro de conciliação, em que eu tenho à minha disposição para fazer essa mesma pauta 5 conciliadores, eu estou multiplicando por 5. Não necessariamente a minha força de trabalho, mas o meu tempo. Então, essa é um caminho que pode ser pensado para que a gente crie condições para desenvolvermos negociações saudáveis que tragam a satisfação das partes. E aí, de verdade, agora, para terminar, presidente, pedindo mais uma vez desculpas, né? Eu costumo trazer sempre esse cordel da conciliação que foi feito por um servidor da Justiça Federal da Paraíba, né, que trabalha no centro de conciliação lá,
em que diz mais ou menos o seguinte, eu não vou falar em forma de cordel, né? Vou versar sobre um processo que é autocompositivo, vibrante, substantivo de inerente sucesso, humanizado te peço. Confesso sensacional, magnífico, ideal, fonte de harmonização, quem quer conciliação, suspira a paz social. Se há conflito, a solução, essa sim monumental, a relação pessoal em franca restauração, judiciária em ação no viés conjuntural, mudança sim cultural, merece reflexão, quem quer conciliação, suspira a paz social. Humanizar o processo, resolução de disputas, no dia a dia das lutas, logo antevejo o progresso, não se admite o regresso, o avanço é sempre ideal, sinta a corrente o coral, e meça em coro a canção, quem quer conciliação, suspira a paz social. Senhores, obrigado pela atenção, desculpa aí mais uma vez o tempo, espero ter sido útil. Gente, não é intervalo, tá? Agora nós temos os debates. Por favor. Opa, colegas, então vamos abrir aqui o espacinho curto que a gente tem no tempo para algumas poucas perguntinhas, sempre na tonalidade objetiva para que os colegas possam, né, cada um ter aí a oportunidade maior de esclarecer dúvidas. Desirê? Lá gostaria de cumprimentar o colega Riva pela excelente palestra. Acho que, de repente, fica a sugestão para retornar, né? Porque já vi que o assunto é bem extenso. E, realmente, aquela parte lá do outro tipo de conciliação é que realmente é bem interessante para o nosso trabalho. A minha pergunta seria com relação à questão emocional, realmente, como que o juiz do trabalho poderia contornar a parte emocional, que é totalmente irracional na composição. Então, assim, um exemplo rapidamente que eu vou citar, tem uma justa causa de um trabalhador que fumou no ambiente de serviço, foi despedido por justa causa. Fumou no ambiente de serviço. O ambiente não era de risco, o ambiente não era... Mas fumou e foi despedido por justa causa, como se alguém tivesse vindo aqui. Que eu achei excessivo, poderia ser um gancho. Mas, assim, a empresa me deu a nítida impressão que ela não iria desautorizar os dois funcionários que eram antigos, que era o supervisor e o outro que haviam aplicado a justa causa, né, desconfigurando a justa causa. Simplesmente esse era o motivo subjacente pelo qual, que obviamente não estava nem citado na petição, né, o que estava dito na defesa era que foi uma violação grave do regulamento da empresa, embora o regulamento não seja escrito, né, foi uma violação grave do regulamento da empresa. Mas que não iam desautorizar, eram dois chefes que vieram de testemunha, inclusive. Aí eu perguntei, mas por que o senhor não aplicou uma penalidade mais branda? E eles falaram, não, porque nós entendemos que o certo é o certo. E não podia fumar e foi despedido por justa causa, ponto. Né? E aí eu falei para a empresa que deveria desconstituir, aí na outra dia disseram que não iriam, e era um reforço de comportamento de chefia. Eram chefes antigos, pessoas de alta respeitabilidade dentro da empresa, e não iriam ser desautorizados. E, enfim, uma coisa banal, né, não conseguir fazer um acordo. Né? Como lidar o juiz com esse emocional? Não, bem, primeiro, Desirê, é uma questão relevantíssima, importantíssima, né? E, sim, se a gente tivesse oportunidade para conversar um pouco mais sobre isso. Né? Tem algumas questões aí. Né? Primeiro, eu diria assim, eu nem entraria ainda na questão emocional, mas só para falar da questão emocional, e que tem a ver com a ideia da lide sociológica, que é algo importantíssimo, né? Quer dizer, muitas vezes nós não temos, não é nem condição de fazer mediação terapêutica, é que nós muitas vezes não conseguimos perceber que ali tem uma lide sociológica que exigiria uma mediação terapêutica para trabalhar determinadas técnicas, como, por exemplo, validação de sentimentos. Né? Só para deixar uma dica, se alguém tiver interesse, existe um livro que eu tenho as minhas... Assim, eu sou de uma linha, né, de uma abordagem da psicologia mais comportamental, e a gente tem algumas críticas a das ideias mais cognitivistas, né? Enfim, eu não vou explicar aqui o que é isso, mas eu quero dizer assim, eu tenho as minhas críticas, mas eu acho que o melhor livro que trata desse tema é esse livro aqui chamado, não tem tradução em português, é Beyond Reason, que é do Roger Shapiro, que é um cara, ele é ligado à Faculdade de Medicina de Harvard, ele é um psicólogo, mas ele atua no PON, no Program on Negotiation de Harvard, e o Roger Fisher, que já faleceu, inclusive, é um dos autores daquele Como Chegar ao Sim, que é considerado
O manual emblemático tem várias orientações, várias dicas importantes sobre como lidar com as questões emocionais aqui no Beyond Reason. Mas eu diria que aí, nesse caso específico que você está falando, né, o primeiro passo importante é o seguinte, né, dar um passo atrás nessa perspectiva cooperativa e entender o seguinte: qual é o interesse naquela ideia de posições de interesse? O que é posição? Eu não posso reverter essa justa causa, porque eu não posso reverter. Ok, essa é a posição. Qual é o interesse? Por que a empresa não pode reverter essa justa causa? Pronto, você já chegou no pulo do gato. Porque existem, né, qual é o interesse? Porque existe 2 chefes que teriam aplicado essa justa causa, que eu iria desconstruir a imagem ou a autoridade desse chefe perante os terceiros. Então a grande pergunta é: existiria outra forma de reverter essa justa causa, de mudar a situação do reclamante, sem deslegitimar a autoridade desses chefes? Essa é a grande questão. Um dos elementos fundamentais, isso vai estar em todos os manuais de negociação, é que assim, a criatividade, quer dizer, tempo e criatividade, são um dos principais elementos. Talvez, para quanto tempo era essa audiência? Antes, 20 minutos você tá no lucro, né? Porque normalmente nós temos 5 minutos para uma audiência dessa, né? Então, muitas vezes, assim, o seu grande desafio era tentar buscar um meio, discutir com a empresa e promover uma reflexão ali conjunta e cooperativa para tentar encontrar um meio que não deslegitimasse esses chefes, né? E, ao mesmo tempo, permitisse, se a ideia fosse essa, a reversão do reclamante. E aí nós teríamos inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. Nós poderíamos, por exemplo, transformar, ao invés de dizer que ali na ata, por exemplo, que isso era como se a extinção tivesse partido do reclamante, como sendo uma rescisão indireta, você poderia provocar ali, apresentar como alternativa, que o reclamante firmasse uma declaração de pedido de desculpas e de reconhecimento desses chefes, para que, aliás, assim, obrigações de fazer declarações têm um impacto enorme no caso de lítio sociológico. Eu tive um caso uma vez, rapidamente, em que um gerente havia acusado o empregado de ter furtado equipamentos da empresa, foi na casa da mãe desse reclamante, porque havia uma conversa de que ele tinha escondido na casa da mãe, e aquilo virou uma confusão. Chegou na audiência, o dono da empresa que estava presente, ele em algum momento reconheceu que talvez tivesse tido um excesso. Conversamos, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas assim, o acordo foi assim. A gente fez o seguinte acordo, porque aí tinha um pedido de reversão da justa causa e tinha um pedido de indenização por dano moral, né? O acordo foi assim: o dono da empresa se comprometeu a ir na casa, reverter uma justa causa ali em ata e tal, para resolver a questão do dano moral. O dono da empresa se comprometeu a ir na casa da mãe do reclamante, com hora marcada, a ler um texto de pedido de retratação que a gente discutiu na audiência, e com hora marcada, isso tudo constando em ata, para que a mãe do reclamante pudesse convidar o vizinho que ela quisesse, que tinha assistido o gerente lá acusar o reclamante de ter furtado, para ela fazer um circo e chamar todo mundo para assistir o dono da empresa lendo a ata para pedir desculpa para ela. Aí eu digo a você assim: quanto tinha que ser uma indenização para compensar o que esse reclamante, a experiência que esse reclamante vivenciou e guardaria, e a mãe dele, para a vida inteira? Agora, isso não foi assim, isso foi depois de muita conversa ali em audiência, muita mediação terapêutica. Mas o pulo do gato a gente foi trabalhar numa perspectiva de negociação baseada em interesses. Talvez, né, seja o caminho. Vamos fazer mais uma perguntinha bem direta, tá, Karen? Porque o nosso tempo, a corregedora já está aqui, ela tem outros compromissos e ela veio falar. Só uma dica do nosso palestrante: quando você observa em audiência que o empecilho do acordo está com os advogados. Você observa que as partes estão ali com vontade de fazer o acordo, mas o advogado olha e diz: não, meu cliente não quer. Como sair dessa armadilha? No fundo, e essa é uma questão que a gente discute em nível institucional, no fundo, eu volto a esse mesmo tema. Por que o advogado não quer? Qual é o interesse dele? A preocupação dele é o quê? É honorários? É dinheiro? Então a gente tem que discutir isso. A gente não pode ter receio, na minha opinião, a gente não pode ter receio de discutir isso. Eu acho que assim, a grande questão é entender quais são as razões do advogado nessa resistência, enfrentar essa resistência e, de repente, partir para uma discussão de critérios, né, de como encontrar uma solução que possa contemplar o interesse do advogado. Recentemente,
a gente, inclusive, a OAB mudou o seu estatuto para, não sei se era o estatuto ou era o Código de Ética, uma dessas normas, para estabelecer uma regra no sentido de que, no caso de solução autocompositiva, assim, é como se fosse assim, no caso da solução autocompositiva, os honorários têm que ser considerados como se fosse numa solução heterocompositiva. Então, assim, não necessariamente no mesmo valor, mas o que eu quero dizer é que a OAB estabeleceu uma regra de que não seria descartado. Por quê? Isso foi o próprio CNJ que conduziu essa discussão com o Conselho Federal e percebendo que havia uma resistência dos advogados pela questão dos honorários, e aí tentou envolver a OAB para enfrentar esse tema e buscar uma solução, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa entender quais são as razões do advogado. Aí você fala assim, aquele escritório de advocacia ele tem como perfil não fazer acordo, é a filosofia do escritório de advocacia. Tudo bem, então talvez seja o caso da administração do tribunal, e alguns regionais vêm fazendo isso, chamar esse escritório de advocacia e discutir com ele quais são as razões disso e ver como encontram meios para superar essa resistência, né? Assim, negociação cooperativa é isso. O que eu digo é o seguinte, olha, a gente não faz milagre. A gente não faz milagre. Agora, eu acho que a gente tem que se empenhar para tentar entender as razões de cada parte na resistência a uma solução autocompositiva e buscar encontrar caminhos para superar essa dificuldade. No meu doutorado, na psicologia, né, o meu mestrado foi sobre comportamento de escolha por parte de humanos. Eu estou dizendo por parte de humanos porque eu tenho vários colegas que trabalham com animais, né, com ratos e pombos, né, e pesquisa básica para replicar com o humano. Então, eu trabalhei com comportamento de humanos, comportamento de escolha, em sala de audiência, em audiências de conciliação na Justiça do Trabalho. Essa foi a minha pesquisa do mestrado. Tá? Inclusive, na linha do que você estava dizendo, da questão emocional, o cara que ganhou o prêmio Nobel agora, 2, 3 semanas atrás, o Richard Taylor, ele é um cara da economia comportamental, minha linha de pesquisa é sobre psicologia comportamental e economia comportamental. O prêmio Nobel dado a ele é mais um reconhecimento dessa ideia de que a gente precisa investir no estudo do comportamento de escolha que tem variáveis não necessariamente racionais. Tá? E na minha pesquisa de doutorado, uma das frentes, um dos estudos que eu estou trabalhando, que tem a ideia de um conceito chamado resistência à mudança, o que resumidamente eu estou investigando. É possível convencer as pessoas a mudar de posição? É possível você convencer alguém a mudar a posição que ela assumiu? Se for pensar, por exemplo, em termos ideológicos, políticos. E um dos caminhos que eu estou trabalhando é essa ideia de que não, a princípio, não. Então, se eu não consigo convencer o cara a mudar de posição, qual é o meu caminho? É indicar eu não vou convencer ele a mudar. Eu não vou insistir naquele caminho. Eu vou tentar encontrar um outro caminho que permita com que eu consiga superar aquela resistência. Então ele está dizendo, esse acordo eu não quero, esse acordo eu não faço, ok. Então vamos dar uma outra alternativa para ele que permita ele fazer o acordo. Mas eu não vou convencer ele a mudar em relação àquela proposta que está colocada na mesa, eu não vou insistir nisso. Não. Infelizmente, nós não temos mais tempo para perguntas, mas agradecemos muito, Rogério. Ele esteve ontem nessa audiência pública, antes de ontem, infelizmente eu não pude ir. Eu gostaria muito de ter ido, e ele veio cansado, cheio de coisa, veio nos falar. Pena mesmo que o tempo era, mas não tínhamos outra opção. Parabéns, muito obrigada.